História secreta número 2. Como as sociedades colapsam. Muito bem, pessoal. Primeiro, vou revisar rapidamente o que vimos na última vez. Falamos sobre o monoteísmo, essa ideia de um único Deus verdadeiro. E, como eu disse, isso marcou uma revolução intelectual na história humana. E a partir do monoteísmo, desenvolvemos 3 ideias novas: o dinheiro, o indivíduo e o Estado-nação. É importante notar que essas ideias sempre existiram na história, mas com o monoteísmo, elas se tornaram os paradigmas dominantes e juntas nos deram a modernidade e criaram o mundo em que vivemos hoje. Certo, isso foi o que discutimos. E lembrem-se, também falamos que isso criou muitos problemas para nós. Há muitos benefícios, mas também muitas consequências. Ok, então vamos continuar a história da humanidade hoje e quero me focar numa questão muito específica. Por que as sociedades ascendem e por que elas entram em colapso? Eu sei que essas primeiras aulas podem parecer abstratas e teóricas, mas é porque estamos a desenvolver modelos éticos para entender melhor o nosso mundo. Conforme formos avançando, vamos analisar exemplos muito concretos. Mas nessas primeiras aulas, tenham paciência. Vamos desenvolver a teoria para compreender o mundo. Então, vamos discutir as sociedades, por que elas sobem e por que declinam. Agora, infelizmente, vivemos num mundo em declínio. Existem muitos sinais de que o mundo está a decair. Quais são esses sinais? Digam alguns. Guerras. Sim, muito bem. Conflitos e guerras. Vejam a situação na Ucrânia. Olhem para o Médio Oriente. Mas também, vocês devem ter visto as notícias. Há conflitos a surgir no Sudeste Asiático, na Tailândia, em Mianmar, e o Trump está prestes a enviar tropas americanas para o México e Venezuela. Vivemos num mundo de conflito, e isso diz-nos que o mundo está em declínio. Quais são outros sinais? Problemas ambientais. Sim, correto. Temos as alterações climáticas. Estamos colocando demasiada pressão no ambiente. O ar, a água e a terra estão se tornando muito mais tóxicos. Bom, o que mais? Bem, sim, o desemprego está aumentando. E não só, mas a atitude das pessoas em relação ao trabalho está se deteriorando. Vivemos numa era em que as pessoas não levam o trabalho tão a sério. As pessoas não estão tão entusiasmadas, não estão tão motivadas para trabalhar arduamente como antes. Chamamos isso na China de a Era do Bailan, certo? A Era do deixa apodrecer. Tipo, quem quer saber? Não levem as coisas demasiado a sério. Na América, o termo é quiet quitting, ok? Fingem que trabalham, mas não estão realmente trabalhando. Que outros sinais há? Também temos uma taxa de natalidade mais baixa. E esse é um sinal muito importante, certo? Porque, se pensar nisso, se os jovens se recusam a casar e ter filhos, eventualmente o mundo vai se extinguir, certo? Portanto, este é realmente um sinal muito importante de que o mundo está em declínio. E estamos vendo isso acontecer em todo o mundo, em todas as sociedades. A única exceção é Israel e a Geórgia, mas são casos muito pequenos e raros. Para a maioria das sociedades, há um declínio rápido na taxa de natalidade. Que outros sinais há? Ok, vem um nível de vida mais baixo. E tudo isso significa inflação, certo? As pessoas ganham menos dinheiro e podem comprar menos. Os preços sobem, mas os salários descem. Por isso, é outro sinal de declínio. Ok, que outros sinais? Problemas de saúde, como diabetes ou hipertensão. Ok, também vem mais estresse, certo? Maior estresse. As pessoas se sentem mais ansiosas, mais deprimidas, mais estressadas. Emocionalmente, sentem-se esgotadas. O que mais? Ok, as pessoas estão menos otimistas, certo? Ok, maior pessimismo. Também, e isso é realmente importante, é a ideia da dívida, certo? Tanto pública quanto privada. Há muitos governos em todo o mundo a enfrentar uma crise fiscal. Uma crise fiscal significa simplesmente que eles gastam mais do que arrecadam em receitas fiscais. Há muitas famílias na China, nos Estados Unidos, em todo o mundo, que estão profundamente endividadas. Ok, então a dívida é um problema enorme para o mundo de hoje. Também, menor coesão e confiança. E o que isso significa é que as pessoas já não confiam umas nas outras como antes. A sociedade é menos coesa.
Se vocês caminharem na rua e virem um homem sangrando ou ferido, é menos provável que o ajudem. Ok, e isso é muito verdade, não só na China, mas também em outros lugares. Então, questões de menor confiança. Que outros sinais há? Doenças. Ok. Mais doenças. Sim. Ok. Aumento de doenças. As pessoas são menos saudáveis do que antes. As pessoas estão mais estressadas do que antes. As pessoas estão menos otimistas. Poderíamos continuar indefinidamente porque os sinais de declínio social rápido são demais. Estes são os sinais de declínio. Bem, se olharem para a ascensão, obviamente é o oposto, certo? Sim, as pessoas estão muito mais dispostas a confiar umas nas outras em vez de se endividarem. As pessoas poupam dinheiro. As pessoas são mais saudáveis. As pessoas são muito mais otimistas. Tem muitos bebês, certo? Então, estes são todos sinais de que a sociedade está em declínio. Na ascensão, é o oposto. Outro sinal de declínio muito importante que não acontece realmente na China, mas acontece no mundo ocidental, é a imigração. Ok, imigração. A imigração é um problema enorme no mundo ocidental e vamos discutir a imigração em aulas futuras. Mas a imigração é um sinal de declínio porque reduz a coesão, ok? E também reduz o nível de vida. Outro sinal de declínio é o aumento dos preços das casas. Então as pessoas já não podem comprar uma casa. Isso é verdade na China. Os jovens já não podem comprar uma casa. Mas também é verdade em todo o mundo, ok? É muito difícil para os jovens conseguir viver. Ok, muito bem. Além disso, crise fiscal, certo? Já falamos disso, mas a ideia de crise fiscal é o governo não poder suportar muitas despesas públicas. No futuro, talvez daqui a 5 ou 10 anos, as pensões vão ser um problema enorme para os governos. Ok, então estes são todos sinais de um declínio rápido. Muito bem. Agora, tendo feito isto, o que vou fazer agora é repassar algumas teorias sobre o porquê de isto estar acontecendo. Por que é que o mundo está em declínio? Ok, e há muitas teorias, mas vou apresentar 3 teorias que acho interessantes. Ok, a primeira é a ideia de financeirização. E esta teoria é proposta por um economista francês chamado Thomas Piketty. Ok, e ele escreveu um livro chamado O Capital no Século XXI. É um livro fantástico. Não precisam de ler o livro, mas se tiverem a oportunidade, deviam definitivamente comprá-lo, porque é uma leitura muito fácil, mas muito esclarecedora. E o que ele argumenta é que o que acontece na sociedade é que o capitalismo transita de fase para fase. No início, temos o capitalismo de consumo, o que significa que a sociedade está tentando criar bens que os consumidores querem comprar. Esta é uma era de geração rápida de riqueza. Depois, passamos para o capitalismo financeiro, que é um período de investimento. Em vez de construir fábricas, colocamos o dinheiro no mercado de ações, ok? Portanto, estamos tentando gerar tanto dinheiro quanto possível. Mas o que discutimos na última aula e que é muito importante é que riqueza e dinheiro não são a mesma coisa. Portanto, na primeira fase, no capitalismo de consumo, o foco está na geração de riqueza. No capitalismo financeiro, o foco está na geração de dinheiro. E depois, passamos para o capitalismo monopolista, que é onde apenas algumas empresas controlam tudo, e vivemos numa era de capitalismo monopolista. E isto acontece porque é muito mais lucrativo para as empresas serem monopólios do que estarem em competição umas com as outras. O capitalismo financeiro procura criar tanto dinheiro quanto possível, não tanta riqueza. E assim, algumas empresas acabam por dominar, tornam-se monopólios. E essa é a era em que vivemos hoje. Ok, agora por que é que isto é importante? É importante porque quando fazemos esta transição, as pessoas já não se focam em trabalhar arduamente, elas só se focam em especular, certo? Então, deixem-me dar um exemplo. Digamos que sou um empreendedor e quero ganhar tanto dinheiro quanto possível. Bem, o que faço é construir uma fábrica. Quando construo uma fábrica, eu estou criando riqueza real, porque uma fábrica requer que eu contrate trabalhadores, requer que eu construa tecnologia, requer que eu construa bens que as pessoas querem comprar. Mas depois de construir uma fábrica e ganhar muito dinheiro, quero pegar esse dinheiro e deixá-lo crescer o mais rápido possível. Por isso, coloco-o no mercado de ações, ok? E é assim que as pessoas se comportam. O problema é que se demasiadas pessoas fizerem isso, então ninguém está realmente trabalhando, ninguém está criando riqueza real na economia. O outro problema é que, devido à forma como o capitalismo está estruturado, se toda a gente está colocando dinheiro no mercado de ações, o mercado de ações cresce de forma desmedida e a economia real não cresce assim tão rápido, ok? E a diferença é gritante.
O Piketty passou muito tempo analisando o imposto de rendimento, só a ver quanto imposto as pessoas pagavam. Ele fez muita análise estatística e o que descobriu é que a economia real no capitalismo de fase tardia cresce cerca de 2%. A economia financeira cresce a 5%. Ok? E isto é realmente fundamental. O que isto nos diz é que se tiverem $1 milhão, podem escolher abrir um restaurante ou podem escolher investir no mercado de ações. Se abrirem um restaurante, vão ganhar no máximo $20 mil por ano. Mas se colocarem no mercado de ações, vão ganhar $50 mil por ano. Por isso, toda a gente vai colocar todo o dinheiro no mercado de ações, o que permite que o mercado de ações aumente, mas a economia real não está melhorando. E, portanto, surgem todos estes problemas. Maior desemprego, maior dívida, ninguém está realmente trabalhando. Ok, então essa é a ideia da financeirização. E o que o Piketty argumenta é que isto é apenas um ciclo natural, é apenas um subproduto natural do capitalismo. Vivemos numa era de capitalismo tardio. Isto está claro para vocês? Alguma pergunta antes de passar para a segunda teoria? Muito bem, vamos passar para a segunda teoria, chamada sobreprodução de elites. E esta foi proposta por um historiador chamado Peter Turkheim. E o Peter Turkheim passou décadas a analisar o porquê de as sociedades subirem e caírem. Ele olhou para o Império Romano, olhou para a Revolução Francesa, olhou para muitos exemplos diferentes. E o que ele acredita é que as sociedades caem, declinam, colapsam devido à ideia de sobreprodução de elites. Significa que há demasiadas pessoas poderosas competindo por posições limitadas de poder. Certo? Então, para entender isto, vou falar sobre outra experiência, chamada Utopia dos Ratos. E a Utopia dos Ratos foi uma série de experiências conduzidas por um cientista americano chamado James B. Calhoun. E o James Calhoun estava tentando fazer nas suas experiências era tentar perceber o que significava viver num mundo de abundância, riqueza e segurança. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era a Guerra Fria, mas também era uma época de crescente abundância devido à tecnologia e à paz, e a população estava aumentando. Por isso, James Calhoun conduziu estas experiências para perceber o que isto significava para o mundo. Então, o que ele fez foi isto. Ele tinha uma sala, ok, que estava selada do mundo. E na sala ele colocou comida, água e alojamento para uma colônia de ratos. Talvez 10 ratos no início, mas eles rapidamente se tornaram 400, 500 ratos. E, a princípio, os ratos eram muito felizes. Mas não importava como o Calhoun configurava a experiência, no final, os ratos acabavam sempre por se matar uns aos outros. Ok, então o que ele descobriu é que, se vivermos num mundo de abundância e segurança, o resultado final é que os ratos acabam sempre por se matar uns aos outros. E ele continuou a fazer isso durante 20 anos e nunca conseguiu criar uma situação em que os ratos vivessem em paz. E nunca conseguiu perceber por que isto acontecia. E ainda hoje há um grande debate sobre o porquê de ser o caso. Mas ele tinha uma teoria, ok? E a teoria é esta: os ratos não estavam competindo por comida. Eles estavam realmente competindo por status, certo? Então, vamos pensar nisto. Ok, num estado de natureza, no mundo real, os ratos competem uns com os outros por direitos de acasalamento, certo? Então, vem uma ratazana bonita e lutam por ela, certo? O rato que vence torna-se agora o macho alfa. E o macho alfa pode ter tantas companheiras quantas ele quiser. Ok. E o que fazem os outros ratos na natureza? O que farão os outros ratos? Bem, os outros ratos provavelmente fugirão, irão para outro lugar e encontrarão outras companheiras, certo? Porque todo mundo está tentando ser o macho alfa. Mas na experiência do James Calhoun, qual é o problema? Por que é que eles lutam uns com os outros? Porque eles não podem desistir. Não há lugar para onde eles possam ir. Eles estão presos onde estão. Percebe? Por isso, o status é o que chamamos de um jogo de soma zero. Eu ganho, você perde. Ok, só pode haver um vencedor. Mas na natureza, se eu ganhar, então os outros ratos fogem e tentam construir a sua própria colônia. Mas, na experiência de James Calhoun, não há lugar para onde eles possam ir. E então o que acontece é que eles continuam a lutar uns com os outros até morrerem. Ok? E essa é a ideia da sobreprodução de elites.
E é isso que Peter Turkins diz. A elite, os filhos da elite, estão sempre lutando por posições de poder. Não as pessoas normais, são os filhos da elite. Mas, eventualmente, a elite tem demasiados filhos e não há posições de poder suficientes, ok? Outra maneira de dizer isto é que na China de hoje há demasiados licenciados da Universidade de Pequim, da Universidade de Tsinghua, certo? Eles querem ser o grande chefe, eles querem ter o poder, mas há demasiados deles, ok? E não há lugar para onde eles possam ir. E isso leva a conflitos na sociedade. E no final, o que Peter Turkins descobriu é que, se for esse o caso, então a sobreprodução de elites levará em última instância ou à guerra ou à revolução. Levará ao colapso da sociedade. E não há forma de contornar isto. Ok, esse é o Peter Turkins. Agora quero passar para a terceira teoria. E a terceira teoria é a ideia de um ciclo de vida civilizacional. E esta é proposta por um filósofo e estudioso alemão chamado Oswald Spengler. E o que ele argumenta é que a sociedade, a cultura, a civilização não é diferente de uma pessoa. Como pessoa, como ser humano, passamos por um ciclo de vida. Nascemos, crescemos, amadurecemos e depois morremos, certo? E não há como escapar a isto. Todos temos ciclos de vida limitados. Você pode viver até os 100, até os 150, mas, eventualmente, vai morrer. E o que Oswald Spengler diz é que o mesmo acontece com a sociedade. E não há o que ninguém possa fazer quanto a isto. Então, vamos rever esse ciclo de vida para a civilização. Ok, no início estão na vilagem, depois mudam para a vila, depois para a cidade, depois desenvolvem a megacidade. Ok, nem todas as civilizações passarão por esse ciclo, mas as bem-sucedidas passarão. Ok, começam os romanos, certo? A dinastia Tang. Começam numa vilagem. Depois, se forem bem-sucedidas numa vilagem, constroem uma vila. Depois, quando estão numa vila e são bem-sucedidas, derrotam outras vilas e constroem uma cidade. Tornam-se uma mega-cidade, ok? E o que o Spengler diz é que no auge da civilização, a civilização agora tem que morrer, ok? Então, vamos rever a teoria. Bem, numa vilagem, a vida é bastante simples. As pessoas trabalham muito, ok? Estão unidas, têm uma mentalidade coletiva. Todo mundo se ajuda. E também, o que é realmente importante, é que há muitos bebês, certo? É muito comum que as mães deem à luz a 10, 11 filhos numa vilagem, certo? E a razão é que os filhos são mão de obra grátis. Por isso, são incentivados a ter tantos filhos quanto possível. Ok, então esta é a estrutura de uma vilagem. Mas, à medida que sobe na escada da civilização, à medida que a civilização amadurece, o que acontece é que há um aumento de abstração. Abstração é a gesto de uma palavra chique para dizer que você está removido da realidade, ok? Então, quando você está numa vilagem, você compreende tudo, certo? Você compreende, a comida que eu como vem das sementes que eu planto, certo? Mas, quando você está na cidade, adivinha só? Aquela bebida que você está bebendo, você não tem ideia de onde vem, certo? A comida que você está comendo, você não tem ideia de onde vem. É tudo abstrato para você. Está tudo removido da realidade, ok? Então, na vilagem, as pessoas estão empenhadas em trabalhar duro e ajudar umas às outras. Mas, à medida que sobe na escala da civilização, as pessoas se tornam muito mais individualistas, certo? Estão preocupadas com o seu próprio prazer pessoal. Estão preocupadas com o que é que eu posso me beneficiar disto, ok? Por isso, outra maneira de dizer isto é que numa vilagem, o que mantém as pessoas unidas são as emoções, a tradição e os relacionamentos. Mas, quando você passa para a megacidade, o que mantém as pessoas unidas é o dinheiro, certo? O dinheiro é a maior abstração. O problema com o dinheiro é que isso significa que não temos que confiar uns nos outros. Numa vilagem, se ficam doentes, todo mundo vem ajudar, certo? Mas na cidade, se você fica doente, você vai ao hospital e paga o médico. Seus vizinhos não têm que se importar. Sua família não tem que ajudá-lo, ok? Por isso você se torna individualizado. Você se torna atomizado, ok? E nesta mega cidade, o que acontece é que, porque você está apenas preocupado com o seu prazer individual, você já não trabalha mais. Na verdade, o que você quer fazer é ter imigrantes trabalhando para você, certo?
você já não se importa com outras pessoas. Tudo que importa é você mesmo. E adivinha só, pessoal, vocês não querem ter filhos, ok? E é por isso que a mendacidade representa a morte da civilização. E o que é Pequim? O que é Xangai? O que é Washington DC? O que é Nova York? O que é Paris? O que é Londres? São todas megacidades, ok? E é por isso que temos essas tendências. E o que o Oswald Spengler diz é que não há nada que ninguém possa fazer quanto a isto. É um ciclo de vida natural. Muito bem, então estas são as 3 grandes teorias que quero que você se lembre. Ok, depois de passar por essas 3 teorias, o que eu vou fazer é combiná-las para criar uma teoria abrangente e holística do porquê as sociedades sobem e caem, ok? E o problema com as teorias é que são simplistas e imprecisas. Por isso, aviso vocês que esta teoria tem limitações, mas para nossos propósitos, o que queremos é fazer um framework. E depois, quando aplicarmos este framework a exemplos concretos, podemos refiná-lo melhor, ok? Então, aviso vocês que há muitos problemas com este framework, mas é uma ferramenta útil para analisarmos a sociedade no passado, ok? Muito bem, então vou fazer generalizações sobre como a sociedade está estruturada. Assim, no centro da sociedade estão as pessoas muito poderosas, são certas famílias, ok? Estas são as famílias fundadoras dessa nação. E não há muitas delas. Talvez 10, talvez 100, ok? Mas no máximo 100. Então, se você voltar ao Império Romano, e o Império Romano controlava muito da Europa, bem como a Anatólia e o Egito, era uma área enorme, mas realmente havia apenas umas 200 famílias que controlavam o Império Romano, ok? Muito bem. Então, como essas famílias expressam o poder? Como elas controlam o poder na sociedade? É por 3 mecanismos. Ok, 3 pilares do poder, e estes 3 pilares são as finanças, ok? Finanças, falamos na última aula, é apenas a banca central. Muito bem, o segundo pilar é a religião. A religião é apenas aquilo em que as pessoas acreditam. Como controlar aquilo em que as pessoas acreditam? Agora, a religião de hoje é a ciência e a tecnologia. E o terceiro pilar é a inteligência ou espiões. Muito bem, agora, para poupar tempo, não vou aprofundar muito a inteligência e a religião, mas vou fazê-la em aulas futuras, ok? Só preciso que se lembrem que há 3 pilares de poder no centro da sociedade: finanças, inteligência e religião. E é o seu nexo, a sua culminação, que permite à elite controlar todos os outros, ok? Então, a partir deste nexo, eles vão controlar todos os aspectos da sociedade, incluindo as escolas, incluindo o exército, incluindo o governo, incluindo os mídia, incluindo a cultura, incluindo o crime, a máfia, ok? Todos os aspectos da sociedade que possa imaginar estão sendo controlados, de algum modo, por este nexo de poder. Ok. Também tem tipo corporações, certo? E depois na periferia estão as pessoas. Ok. As pessoas, porque são tão massivas, as pessoas massivas são as que geram riqueza para a sociedade. Por isso, este sistema é concebido para criar tanta energia quanto possível através das pessoas. Ok? Energia porque quanto mais as pessoas trabalharem, mais riqueza é gerada na sociedade. Certo? Portanto, uma metáfora que podemos usar é esta. Pensem na sociedade como uma corporação. As pessoas são os trabalhadores, certo? São eles que fazem o trabalho real. A elite, estas famílias, são os proprietários. E estas pessoas no meio, a classe média, são os gestores. Ok, então mais uma vez, isto é uma metáfora muito simples e não é precisa, mas é útil para análise, ok? Então, as famílias são os proprietários da corporação. As pessoas são os trabalhadores. As pessoas no meio são os gestores. E chamamos a essas pessoas a classe média. Houve outros nomes para isto na China antes, na história. Chamávamos-lhes os funcionários eruditos, certo? Outro nome para eles é algo chamado a classe profissional gestora, CPM. Também outro nome para eles é a pequena burguesia. Ok, mais uma vez, não precisam saber estes nomes. Para simplificar, vamos apenas chamá-los de a classe média. Tudo bem? Isto faz sentido? Ok, então tendo passado pela estrutura da sociedade, vamos falar sobre o que acontece quando a sociedade sobe e cai. Ok? Quando sobe, a dinâmica destes 3 grupos é muito interessante. Quando sobe, as famílias que possuem a nação estão felizes por deixar os gestores controlarem a sociedade. E isto é o que chamamos de democracia, certo? E os gestores estão sempre dando feedback às famílias e dizendo que devemos tratar os trabalhadores melhor. Se tratarmos os trabalhadores melhor, então eles trabalharão mais arduamente.
Ok, e neste ponto as coisas são ótimas. As pessoas sentem que têm uma voz no sistema, estão ganhando bom dinheiro, todo mundo está muito feliz. Mas o que acontece devido à sobreprodução de elites é que estas famílias produzem demasiados filhos que querem posições de poder. Basicamente, eles querem gastar o dinheiro da corporação. E agora a corporação está com problemas, está endividada. Ok. Então, neste ponto, o que acontece é isto. Vocês pensariam que os gestores diriam às famílias: ouçam, pessoal, precisamos de ser mais justos com as pessoas. Mas o que realmente acontece na realidade é que os gestores exploram as pessoas, ok? Os gestores vão agora enganar, vão mentir às pessoas, vão cometer fraudes, vão explorar as pessoas. Por quê? A razão é esta. O que os gestores realmente fazem é algo chamado comportamento de procura de renda. Ok. Comportamento de procura de renda significa apenas que eles têm um certo poder que querem explorar para extrair riqueza de outras pessoas. Por exemplo, o exemplo mais clássico é que vocês possuem um apartamento em Pequim, certo? Por isso alugam-no a alguém que precisa de viver em Pequim e cobram uma renda. Bem, isto é verdade para muitas pessoas. Por isso, se forem um advogado, cobram uma renda porque só vocês podem trabalhar no sistema judicial. Por isso, se quiserem processar alguém ou se tiverem uma disputa contratual, tem de ir a um advogado, ok? O advogado está cobrando uma renda. E é isso que a classe média, a classe profissional e gestora faz. Eles são procura de renda. Ok, outra maneira de dizer isto é, pessoal, se forem a uma empresa, sabem o que os trabalhadores fazem, certo? Sabem o que os gestores fazem? Eles realmente não fazem grande coisa, ok? E isto é verdade para a classe média. Tipo, os gestores, a classe média, vivem vidas muito agradáveis. E por isso, quando a empresa está com problemas, os gestores ficam tipo, bem, eu tenho uma vida muito agradável, tenho um trabalho muito bom, mas realmente não faço nada. Por isso, provavelmente seria o primeiro a ser despedido. Por isso, eles têm de mostrar o seu valor, têm de provar o seu valor e, portanto, exploram os trabalhadores. Ok? Percebem? Eles pressionam os trabalhadores com mais força para gerar mais riqueza, certo? Por isso, na fase de declínio, isto não é realmente um problema, mas o que acontece com o tempo é que o conflito dentro da elite piora e piora, a sobreprodução de elites. E o que acabará por acontecer é que eles se formarão em facções que competem umas com as outras pelo poder, ok? E quando isso acontece, então a sociedade alinha-se em facções. As facções vão trazer certos elementos da classe média, que depois vão trazer certos elementos do povo, e agora o que acontece é a guerra civil ou a revolução, e isto marca o colapso da sociedade. O que é realmente importante para nós nos lembrarmos é que isto é um ciclo natural, e nenhuma quantidade de ameaça externa mudará essa dinâmica. Por quê? Porque é muito comum estas facções alinharem-se com mercenários, ok? Por isso há invasões estrangeiras, não porque alguém no estrangeiro pense, esta sociedade é instável, vou invadir. O que acontece muitas vezes é que uma certa facção convida mercenários para a nação como parte da luta pelo poder. E depois os mercenários percebem, sabem que mais? Podemos ficar com isto para nós próprios, certo? Por isso, quando se atinge a fase de colapso, a sociedade está demasiado insular, demasiado fustigada por lutas internas para se importar com ameaças externas. E é por isso que se houvesse uma invasão alienígena, realmente não mudaria nada. Ok? Muito bem. Isto está claro para vocês? Sim. Então, mais uma vez, este é o modelo com que estamos trabalhando para explicar a ascensão e a queda das sociedades. No início, neste sistema, as famílias de elite estão dispostas a deixar a classe média incentivar e motivar os trabalhadores para darem o seu melhor. E fazem isso através da democracia, da abertura, da meritocracia, da inovação. Mas com o tempo, à medida que estas famílias de elite têm mais e mais filhos, e estes filhos se envolvem em comportamentos de procura de renda, eles basicamente querem roubar os lucros da corporação. A corporação entra em problemas e os gestores são forçados a coagir o povo, o que leva a um maior conflito. E, eventualmente, com o tempo, o colapso acontece quando a sociedade se divide em diferentes facções, o que leva à guerra civil ou à revolução, ou à guerra. Ok? Então é com este modelo que estamos trabalhando. Ascensão e queda das sociedades. No início, neste sistema, as famílias de elite estão dispostas a deixar a classe média incentivar e motivar os trabalhadores para darem o seu melhor. E fazem isso através da democracia, da abertura, da meritocracia, da inovação.
Mas, com o tempo, à medida que estas famílias de elite têm mais e mais filhos, e estes filhos se envolvem em comportamentos de procura de renda, eles basicamente querem roubar os lucros da corporação. A corporação entra em problemas e os gestores são forçados a coagir o povo, o que leva a um maior conflito. E, eventualmente, com o tempo, o colapso acontece quando a sociedade se divide em diferentes facções, o que leva à guerra civil, ou à revolução, ou à guerra. Ok? Então é com este modelo que estamos trabalhando. Muito bem. Alguma pergunta? Estão claros sobre isto? Sim? Então, vamos resumir o que aprendemos até agora e discutir o que é que permite às sociedades subir e cair. Por isso, vamos olhar para 3 fases: a ascensão, o declínio e o colapso. Ok? Ok. Então, quando digo declínio, não quero dizer que as coisas estão a piorar. Quero dizer que as coisas não estão a melhorar. Ok? Por isso, a ascensão é quando as coisas melhoram. O declínio é quando as coisas estão estagnadas ou a piorar ligeiramente. O colapso é quando a sociedade está prestes a desmoronar-se. Ok? Então, se olharem para estas 3 fases particulares da sociedade, há características diferentes. Quando a sociedade está em ascensão, está em primeiro lugar aberta. Aberta significa apenas que há oportunidades de mobilidade social numa sociedade. Se forem uma pessoa pobre, podem ganhar dinheiro, podem tornar-se ricos. O vosso talento é apreciado. É uma meritocracia. É inovadora. Se criticarem a sociedade, as pessoas ficam tipo: obrigado por nos criticarem, porque a crítica torna-nos melhores. Ok? Há debate aberto. Agora, o que é realmente interessante é que a maioria das sociedades jovens ou sociedades abertas, ok? Por exemplo, nos anos 1950, a América era uma democracia, certo? A China era comunista. Mas isto é realmente interessante. Nos anos 1950, ambas eram sociedades abertas. Podiam criticar os líderes. Na verdade, eram encorajados a criticar os líderes. A China era tão democrática naquela época como os Estados Unidos, ok? Por isso, não é sobre sistemas políticos, é apenas sobre o estado em que se está no desenvolvimento social. Por isso, se são jovens, vão ser abertos, vão ser democráticos, vão ser meritocráticos, querem aprender. Por isso, vão ouvir as críticas, ok? Essa é a primeira grande característica de uma sociedade em ascensão, a sua abertura. Mas quando se atinge uma fase de declínio, adivinhem, a sociedade torna-se burocrática, ok? Burocrática. Por quê? Porque se voltarmos a este modelo, à medida que uma empresa perde mais e mais dinheiro, a classe gestora está preocupada em manter os seus empregos. Por isso, tornam-se burocratas, ok? Têm de provar o seu valor. Por isso, criam muita papelada. Fazem com que toda a gente siga as regras. A sociedade torna-se cada vez mais burocrática. Depois, na fase de colapso, torna-se autoritária, ok? Antes, o cliente está seguindo as regras. Agora é apenas governar pela força. Sei que mas há outra maneira de dizer isso. Na fase de ascensão, o que importa é o consentimento, ok? Por isso, estes 3 grupos, a elite, a classe média e o povo, estão todos a trabalhar juntos para melhorar a sociedade. Há consentimento. Mas quando se atinge a fase de declínio, agora há engano. E depois, quando se atinge a fase de colapso, há coerção.